Estamos recebendo. Boa noite, meus queridos. Mais uma vez, um grande prazer estar aqui com vocês para mais uma noite de estudo do Evangelho. Felizmente, passando aí com tranquilidade por essa situação turbulenta que é essa pandemia, que trouxe aí uma vida nova diferente para todo mundo, né? E nós aqui, não diferente de vocês, estamos apreensivos com tudo que está acontecendo. Mas temos que ter fé, acreditar bastante nas medidas de proteção, e com essa situação nós estamos aqui já com a casa aberta, né? O Centro Espírita Recomeço, né? Nós estamos aqui no Jordanópolis, na Rua Médica Ledesma Rodrigues Siqueira, e dentro das condições aí de proteção, estamos aqui aguardando vocês com o maior carinho, né? Com muita alegria aí para quem estiver disponível, não estiver no grupo de risco, evidente, aí tomando as devidas precauções, tá? Nós estamos aqui já aptos a receber vocês para compartilhar um pouquinho da nossa boa energia, tá bom? Então, vou pedindo a vocês aí para irem se acalmando, fazer uma respiração profunda, para ficar bem tranquilo, que hoje nós vamos ter mais uma vez o estudo aqui do capítulo 13, né, do Evangelho. Então, para ir providenciando aquela garrafinha de água, para ser fluidificada pela espiritualidade, que esteve aqui se preparando também como nós, para levar para vocês aí um pouco de tranquilidade, tá? Um pouco de serenidade para essa hora difícil, né? Que a gente consiga atravessar esse momento com mais tranquilidade, tá bem? Então, vamos fechando os nossos olhos, nos conectando com a espiritualidade e fazer uma oração que o Senhor nos deixou para que a gente possa ter uma boa palestra. Como vocês sabem, a palestra é um dos principais tratamentos do nosso íntimo, né? Dos nossos problemas, né? Então, vocês se concentrem que isso sempre vai trazer algo de positivo, algo de construtivo para vocês, tá bom? Então, fechando os olhos, fazendo uma respiração suave, vamos deixar o ambiente bem tranquilo, tá? Desligar a televisão para se concentrar aqui no estudo. Nós ficamos muito agradecidos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis, Senhor, cair em tentações, livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Então, boa palestra para todos nós. Boa noite a todos. Mais uma vez estou aqui superando meu desafio, tentando aprender também muito com tudo que a gente estuda, né, para poder fazer uma palestra. E espero que mais uma vez eu possa contribuir, né, de alguma forma. O nosso capítulo de hoje é o capítulo 13 do Evangelho. Que a vossa mão esquerda não saiba o que a vossa mão direita não sabe. Que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Eu vou ler um trechinho do comecinho do Evangelho para a gente entrar no tema. Tomai cuidado de não fazer as vossas boas obras diante dos homens para serem vistos por eles. De outro modo, não recebereis a recompensa de vosso Pai, que está nos céus. Então, quando derdes esmolas, não façais tocar as trombetas diante de vós, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados pelos homens. Eu vos digo em verdade que receberão sua recompensa.
Mas quando derdes esmola, que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a vossa mão direita, a fim de que a esmola esteja em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, dela vos entregará a recompensa. Jesus falava muito por parábolas, né? Às vezes é difícil a gente entender o que ele quis dizer, né? Porque a nossa mão direita e a nossa mão esquerda estão aqui, uma perto da outra, né? Como uma não pode ver o que a outra faz. Isso tudo se refere muito, de tudo que eu li, a nossa intenção é o que vale nesse momento, é o que nosso Pai, a nossa intenção é o que o nosso Pai vai ver, na verdade. Quando fazemos uma caridade com a intenção realmente, né, de ajudarmos, isso está nos levando ao nosso Pai, né? Isso está levando não a intenção de estarmos sendo aplaudidos pelo que está por fora, né? Nós ainda no mundo, naquela época ele já falava disso, Jesus era um grande psicólogo, né? E ele sabia da necessidade que naquela época, e hoje ainda nós temos, do aplauso, né? Do aplauso de fora. Então, muitas vezes, até sem perceber, nós fazemos muita coisa para sermos admirados, né? Para sermos, recebemos a admiração do nosso próximo. Fazer o bem sem ostentação. Ter a visão da vida futura. A vida futura, na verdade, é o nosso Pai, né? É a nossa vida quando estivermos na espiritualidade. É o que vamos levar daqui, né? Nem esperar a satisfação material e esperar a aprovação de Deus. Isso tudo ele fala que se a gente recebe já a aprovação do nosso próximo, nós já recebemos a retribuição. Como que, quer dizer, como se a nossa retribuição em relação à vida futura não virá, né? Vai ficar aqui, na terra. Quando fazemos caridade moral e caridade espiritual e caridade material, a caridade material ela fica aqui, né? A única coisa que levamos em nós daquilo que fazemos é em relação à caridade moral, né? Que ela nos enriquece, ela nos faz crescer, né? Kardec, diante dessa passagem de Jesus, ele trouxe algumas coisas, alguns temas, tudo envolvendo a caridade. Os infortúnios ocultos, quando ele fala disso, ele começa o tema falando dos grandes desastres, das grandes calamidades, em que todo mundo tenta ajudar, e isso até hoje é assim, né? Mas nós temos grandes infortúnios menores acontecendo o tempo todo, né? Pessoas passando necessidades muito grandes. E aí ele cita até como se fosse uma historinha de uma senhora que ela é uma senhora distinta, vestida com humildade, mas distinta, e chegando a um lugar muito pobre. E ali ela é muito bem recebida pelos da casa, que é uma mulher com seus filhos, e ali ela vai levar ajuda. Essa família está sem o pai está no hospital, e essa mulher leva, né, a ajuda que eles estão necessitando nesse momento. Essa mulher, ela se faz oculta, né? Todos percebem que ela vem de um nível social melhor, e ela não vai vestida até mais simplesmente para não humilhar, né, aqueles que estão ali naquela condição tão assim, mais pobrezinhos, né? E ela leva
a ajuda, depois ela vai até o hospital falar para o pai que a família está bem, que eles estão recebendo o que precisam. Ela leva com ela a filha, né, uma adolescente, e essa filha vai aprender junto com a mãe, né, com essas visitas, também a caridade, né? Vai aprender também que ela ainda não tem a condição de ajudar, né? Mas que lá na frente, quando ela estiver adulta, esse ensinamento e esse exemplo ela vai levar. E com certeza vai tentar também fazer, né? Também imitar o que ela aprendeu com a mãe. Um outro tema que ele traz é o óbolo da viúva. Esse tema é muito falado. E Jesus está com os apóstolos diante do templo, num ambiente ali no templo onde são feitas as oferendas, né? E todos ali vão e colocam grandes quantidades de dinheiro, grandes quantidades, né, de uma ajuda muito grande. Até que uma senhora muito simples chega e ela coloca naquele recipiente, né, das ajudas, pequenas moedas, 2 moedas, né? E que se percebe que ela está dando o que, né, vai fazer até falta para ela. Então Jesus usa isso para mostrar aos apóstolos que podemos dar, né, o exemplo dela, né, de se dispor daquilo que tem para fazer também a sua contribuição. Com isso eu acho que a gente tem uma lição a aprender, né, às vezes a gente não tem o material para dar, muitos falam isso, né? Mas eu não tenho a condição material para doar, né? A caridade não é só material, né? Você pode, com uma palavra, com um sorriso, com um bom dia, com um sentar do lado de alguém, conversar e perceber que se alguém está precisando conversar, você se dispor a conversar. Isso tudo é caridade, né? Eu acho que o óbolo da viúva, o principal que ele nos traz é isso, tirar de nós aquilo que nós temos, né? Para doar ao outro, né? Para ajudar. E que ele frisa muito que, no sentido não só de doar, né? A caridade como servir, né? Todos nós temos como servir, né? Um outro tema que ele traz é convidar os pobres e estropiados. Ali ele cita uma passagem também de Jesus, em que ele convida, como se fossem mendigos de hoje, né, para um jantar. E isso tudo assusta, né? E ele é questionado por isso, né? Aí ele traz a lição de que a gente, quando faz uma ação dessa, nós sabemos que não vamos receber nada de volta. São pessoas que muitas vezes não têm nem para elas, né? Então, a lição é essa, não é? A gente procurar ajudar sem esperar. É o ato, né, como eu falei antes, é o ato de servir. É com o tempo ir aprendendo e sentindo prazer em servir, apenas servir, sabendo que dali não vem nada, ou simplesmente nem pararmos para pensar o que vem, né? Isso podemos fazer também, a qualquer momento da nossa vida, né? Isso se encaixa, depois vem as instruções dos espíritos, que eles começam a falar da caridade moral e caridade material. Isso se encaixa muito na caridade moral, né? A gente está vendo como, na verdade, o que mais importa e o que mais você ajuda, na verdade, é a caridade moral. É com muito pouco ou com aquilo que você tem de você para oferecer,
que você ajuda muito mais. Não que a caridade material não tenha valor, ela tem. Você matar a fome de alguém é muito importante. Mas é como se você não criasse, você não doasse algo de... Eu sinto como que é uma coisa que você leva, como o outro também leva. Quando ele é tratado, mesmo dando uma caridade material, mas você trata com carinho, você trata com aconchego, o acolhimento, isso tudo, né, marca muito mais, né, aquele que recebe. E ele não se sente humilhado, porque muitas vezes, só com a caridade material e como isso é feito, aquelas pessoas, elas passam a viver a vida assim, se sentindo humilhados, como se eles fossem menores, né? A caridade moral, ela é envolvida na caridade moral, coisas que Jesus já me fala em todas as suas passagens, sobre algumas coisas que a gente tem que ir desenvolvendo, são virtudes a serem alcançadas, né? Suportardes uns aos outros, calar e não ouvir quando for o melhor assim. A indulgência, né, de você não se incomodar com as falhas alheias. Você pode ajudar com uma prece, você pode ajudar com bons conselhos, você pode ajudar com o perdão das ofensas, né? O perdão é uma grande caridade, né? E a partir do momento que você vai adquirindo a virtude, né, de às vezes se colocar no lugar do outro, ou às vezes perceber, né, a limitação do outro em alguma situação, você está no caminho do perdão. E com isso, não só você está dando algo a ele, mas está dando algo a você. Você aprende algo com isso. Você olha para você, né? Que eu acho que em todas essas lições, que não só nesse capítulo, mas em todos, Jesus deixa isso sempre como mensagem. Olhe para você, né? Não queira, como falou, não queira receber como recompensa. Olhe só para aquilo que você está dando. Olhe a virtude que você está desenvolvendo, né? Olhe perdoando, olhe e perceba em você o quanto você tem daquilo também que às vezes você está julgando no outro. Eu acho que o perdão é uma coisa. Eu li alguma coisa que no primeiro momento eu fiquei... Era assim, o perdão não é divino. Como o perdão não é divino? Aí a explicação era, o perdão não é divino porque os seres superiores, os seres de luz, eles não se ofendem. Então, isso é uma grande lição para nós, não é? Enquanto ainda nos ofendemos, nós temos muito que aprender ainda. A gente via Jesus, a maior lição disso de Jesus foi na cruz, perdoando a todos nós, perdoando a todos que não sabiam o que estavam fazendo, como ele dizia, né? Se fala de piedade, a piedade é compaixão, né? A piedade nada mais é do que você se colocar realmente no lugar do outro. E ver e se ver naquela situação, tentar se ver naquela situação. Porque aí tudo fica muito mais simples. Você deixa para o outro o que é do outro e vai desenvolver em você o que você precisa desenvolver, né? Um outro ponto que é trazido é sobre os órfãos, né? Desde aquela época se fala dos órfãos, eu acho isso um tema muito importante. Como ali eles colocam, né, que as crianças que são acolhidas são seres que no futuro vão contribuir, né, para o adiantamento, né, do próprio planeta, né. Eu acho que hoje em dia existe um movimento já muito grande, né, eu falando dos órfãos e lendo ali, eu lembrei da adoção, né, hoje em dia.
Hoje existem muito mais recursos, apesar de ser longo o processo, mas mais recursos e muito mais bem estruturados os processos de adoção hoje em dia. E eu lembrei disso porque eu tenho uma amiga que com 56 anos ela adotou uma criança de 8. A adoção tardia é uma coisa também muito difícil. A maioria das pessoas querem adotar, mas elas ficam na fila de espera esperando um bebê, para elas poderem criar essa criança, né? E quando você pega já uma criança maior, o desafio é muito maior também, né? Eu acompanhei todo esse processo da minha amiga e admiro muito o que ela fez. E não é fácil porque a criança vem com coisas nela, com traumas, mas que foram sendo superados com o tempo, né? Inclusive, essa minha amiga escreveu um livro, eu até trouxe, para quem fui adotada aos 56, uma história real de adoção tardia, de Maria Angélica Amarante dos Anjos. Às vezes eu estou falando aqui e às vezes você conhece alguém que quer adotar uma criança, que tem esse desejo, e a Angélica, ela tem, além do livro, ela tem um site de apoio a adoção, em que se a pessoa quiser, ela dá todas as orientações e todas as dicas, né? Todo o caminho que a pessoa precisa trilhar para adotar uma criança, né? Me veio muito forte ela para exemplificar a importância de você tirar uma criança de um abrigo, dela ter uma família, né? E dela ser futuramente realmente alguém produtivo, né? E que vai também estar evoluindo e ajudando, né, na evolução do planeta. Outro tema que vem é a ingratidão. A gente sempre cai no mesmo ponto, não é? A ingratidão é quando você faz e não é retribuído, ou não é nem agradecido. Às vezes a gente fala, nossa, mas nem um obrigado, né? Quando a gente se propõe realmente a adquirir essa virtude de fazer por servir, você, mesmo a ingratidão, você não vai, como os espíritos superiores não se ofendem, né? É aí que a gente tem que chegar, né? E muitas vezes alguém que é ingrato com você, você lançou ali uma semente, você mostrou para ele alguma coisa que às vezes lá no futuro ele vai desenvolver, ou às vezes até numa vida lá na frente, ou ele não te agradeceu às vezes porque às vezes é um desafeto de vida passada e ele não conseguiu, né, te retribuir nessa ainda alguma coisa. Eu fiquei pensando muito em tudo isso. Jesus falava muito por parábolas, por simbolismos, né? E eu gosto muito dos simbolismos, né? Aí eu fui tentar entender por que mão direita e mão esquerda. Qual é o simbolismo disso, né? Por que exatamente a esquerda não vê a da direita? Aí procurando, eu achei num livro de Emmanuel, né, Psicografia do Chico, Caminho, Verdade e Vida. Ele fala, num trecho do Evangelho de João, ele conta a seguinte passagem: Jesus estava junto com os pescadores e os apóstolos estavam pescando. Então eles ficaram um bom tempo lançando a rede para o lado esquerdo do barco e nada vinha. Ficaram um bom tempo e Jesus observando, até que chegou um momento que ele diz: lançai a rede para o lado direito do barco e achareis. Eles, por crerem muito em Jesus, eles lançaram e a rede veio abarrotada de peixes, né?
E Emmanuel, ele faz uma análise disso. Eu vou escrever mais ou menos, vou ler o que ele diz. O espírito humano, ser imortal que somos, cada um de nós é um pescador, pescadores de valores transitórios ou eternos. O barco é a posição que cada um de nós escolhe na vida. Lançar a rede à direita é mudar a direção de nossas buscas, de nossas escolhas. Então, muitas vezes a gente está caminhando e tentando só por um caminho, né? E às vezes a gente precisa mudar o rumo, né? Como ele disse, para de jogar para a esquerda, joga para a direita. A Joana de Ângeles também fala um pouco sobre isso, no livro Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda. Joana de Ângeles gosta muito da psicologia, ela traz coisas muito interessantes. Para Joana de Ângeles, a esquerda representa o ego, que é uma parte de nós que está mais ligada ao material, né? A nossa vida, aquilo que temos para fazer, para resolver, como viver, né? Como viver em comunidade, como cuidar de nós, aquilo que queremos, que desejamos, né? Adquirir de material, né? Mas aí ela fala da direita como uma conquista espiritual. Aí já é o nosso lado espiritual, é a busca do nosso eu divino. Quando o ego se sobrepõe sobre o divino, nós somos movidos pelo egoísmo, pela vaidade, pelo orgulho. O lado direito é o eu divino, o self, né? Que Jung chama de self, que é um estudioso da psicologia. O self é altruísmo, perdão, benevolência, misericórdia, tolerância. Isso quer dizer sairmos das atitudes egóicas à esquerda para nos dirigirmos ao eu divino à direita, que dorme em nós. Esse eu divino, essa perfeição que nós temos para chegar, está em todos nós temos. Não permita que o seu ego tenha conhecimento e defina o que fará o seu eu divino. Aí a gente liga com o que ele falou da mão esquerda e da mão direita. Não permita que o seu ego, à esquerda, não permita que a sua vida aqui no mundo, né, as suas coisas, as suas preocupações, te desvie ou defina o que fará o teu eu divino. Muitas vezes, essa vida material não permite que a gente alcance ou comece a alcançar ou queira alcançar essas virtudes, né, do nosso eu divino. Nós podemos ir ao encontro do nosso Cristo interno, né, como é chamado também o nosso eu divino, que traz em nós coisas, né, e todo um desenvolvimento e todo um caminho para chegar ao Pai, né? Não deixe que tua mão esquerda controle a sua direita, que faz na hora de fazer o bem. E quando a gente desenvolve essa virtude, faz pelo espiritual, pelo direito, a gente está servindo, né? A gente está fazendo sem esperar nada em troca, a gente está fazendo sem se ofender, né? Quando alguém não agradece, a gente está perdoando alguma coisa, né, que nos fizeram. Na verdade, eu coloquei aqui servir. Lançar nossas redes à direita do nosso barco, não permitir que nossos egos dominem nossas vidas.
Quando a gente fala disso, eu lembro também, não existe um maior exemplo de caridade quando Jesus veio até nós. Ele passou anos, né, se preparando, se adequando à energia do planeta para poder descer até nós. E passou por tudo que passou, né, para deixar tudo isso para a gente, né. Para mim é a caridade maior que pode existir, né. Eu li uma coisinha da Madre Teresa, que quando ela, sobre a ofensa, uma vez ela foi receber donativos para os seus pobres, e quando ela estendeu a mão para alguém, essa pessoa cuspiu na mão dela. Aí ela olhou para a pessoa e falou, tudo bem, limpou a mão, né, no hábito, falou, tudo bem, agora me dê o dos meus pobres. Isso quer dizer o quê? Ela não se ofendeu e aquilo não atrapalhou em nada o que ela tinha para fazer, que era buscar o dos pobres, né? Outra coisa, a virtude vem ligada com a intenção, como a gente já falou. É sempre observarmos com que intenção eu estou me dando, ou eu estou dando alguma coisa. É essa intenção que o Pai Maior vai observar em nós, né? A intenção e o servir é serviço de cada instante, apoio de cada dia. Mahatma Gandhi também tinha uma frase: a glória dos bons está na sua própria consciência e não na boca dos outros. É o servir e ter a consciência tranquila e observar a minha consciência, né, até que ponto eu estou satisfeito com aquilo que estou fazendo. Parar e observar, porque às vezes a gente se envolve tanto na correria do dia a dia, nas coisas para resolver, que a gente não para perceber até que ponto estou fazendo aquilo que às vezes até eu gostaria de fazer, né? E não acho tempo. O tempo é uma grande desculpa, né? E com o tempo eu não consigo fazer o que eu gostaria de fazer. Eu acho que às vezes 5 minutos que você perde conversando com alguém que você sabe que precisa, não vai comprometer tanto, né, o seu tempo. O Emmanuel, no livro Vinha de Luz, ele fala da caridade essencial. Trata-se da caridade de pensarmos, falarmos e agirmos segundo os ensinamentos do Divino Mestre. É a caridade de vivermos verdadeiramente nele, para que ele viva em nós. Senão seremos mendigos de luz. É a caridade que Jesus deixou no Evangelho, né? Para a gente parar, ler, pensar, refletir e olhar até que ponto a gente está conseguindo fazer, até que ponto eu posso começar a fazer alguma coisa, né? Porque é isso que vamos levar daqui, né? Eu acho que tudo resume nisso, né? Em servir, porque servindo a gente não cria, né, a dependência de recebermos de volta, nem que seja um obrigado. A gente faz por prazer, a gente faz por nossa consciência estar mais tranquila, né? O Jesus era o caminho, a verdade e a vida, e para chegar ao Pai é por esse caminho. Então, nós temos tudo, né? No Evangelho está tudo.
Muitas vezes são coisas que a gente não entende de primeira leitura. Nós vamos ler de novo, vamos, que nem no centro, participar de grupos de estudo, que a gente consegue entender um pouco melhor, né, o que está ali. E com isso, aos poucos, ir adquirindo essas virtudes e vivendo o lado direito, para chegarmos, né, ao Pai e sairmos daqui levando alguma coisa em nós, que cada vez mais estejamos mais próximos do Pai, né? Eu acho que caridade e amor são duas palavras, uma não vive sem a outra, né? Eu acho que o amor, por você amar o seu próximo, você já está na caridade. E quando você faz a caridade, você está no amor. Então eu tenho uma cartas de Paulo, tem algumas que eu gosto muito, e tem uma que ele escreveu aos Coríntios, falando do amor. Mas eu vi uma adaptação e achei muito legal, que em vez de falar onde está amor, colocar a caridade. E eu acho que ficou muito bom. Eu vou ler para vocês. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, sou como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira que transportasse a montanha, se não tivesse caridade, nada seria. A caridade é benigna, é paciente, não é invejosa, não é leviana, não se ensoberbece, não se irrita, não suspeita com o mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Na caridade, a caridade tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta e tudo ama. Eu acho que isso resume, né, o que é a caridade. Dá para a gente refletir um pouquinho, né, até que ponto a gente está conseguindo um pouquinho disso. Era isso que eu preparei para hoje. Fiquem todos em paz. Boa noite. Boa noite a todos. Então vamos nesse momento nos preparando para as vibrações finais e para o passe coletivo. Então vamos fechando os nossos olhos, vamos elevando os nossos pensamentos a Jesus e vamos imaginando o nosso coração serem preenchidos pelos melhores sentimentos, pelo amor, pela caridade, pela compaixão, pela piedade, pela fraternidade, pela paz. Vamos sentindo esses sentimentos preencherem todo o nosso corpo, todo o nosso espírito. E é assim que vamos iniciar a vibração de hoje. Vamos levar todos esses bons sentimentos para os hospitais,
para todas as pessoas que estão ali acamadas, para os profissionais da saúde e também para os familiares, que eles possam sentir a esperança invadir seus corações. Vamos seguindo para os centros que acolhem os nossos idosos. Ali vamos abraçando e deixando uma rosa branca para cada um deles. Eles vão sentindo também seus corações encherem de amor. Vamos entrando agora nas instituições que acolhem as crianças que ainda não têm uma família, que eles possam sentir toda a nossa alegria, nossa vontade de viver e também o nosso amor. Vamos seguindo para os presídios que acolhem os nossos irmãos que muito já erraram nessa existência, que eles também possam receber um pouco dessa energia, desses sentimentos bons, e que esses sentimentos lhe dê a esperança de uma nova vida no caminho do bem. Fazemos uma grande vibração para o nosso planeta, para que ele consiga se recuperar, se regenerar de todas as mazelas que o ser humano provoca. E por fim, vamos fazer uma vibração para os moradores de rua que não têm o privilégio de ter uma casa para morar. Que eles possam receber o nosso abraço fraterno e que eles possam se sentir acolhidos nesse momento nos braços de Nossa Mãe Maria Santíssima. E assim, depois dessa doação de amor, estamos prontos todos nós para receber esse presente da espiritualidade, esse passe amoroso. Então vamos relaxando o nosso corpo e vamos sentindo a energia que entra pelo topo da nossa cabeça. É uma energia de luz azul. Ela vem descendo pelo nosso corpo e vai passando por todos os centros de força, reorganizando a nossa energia, nos fortalecendo, nos motivando. Vai organizando também os nossos pensamentos, para que a gente mantenha só aqueles que são bons, que nos fortalecem e que nos animam. Essa energia higieniza todos os miasmas e todos os pensamentos ruins. Vamos sentindo o nosso corpo reenergizado e agradecemos a Jesus por essa oportunidade, por todas essas bênçãos recebidas nesse momento. Mestre querido, que possamos também colocar os ensinamentos aprendidos hoje em prática em nosso dia a dia. E vamos encerrando, dizendo: Senhor, fazei-nos instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé.
Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Mestre, que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe e é perdoando que se é perdoado. Que assim seja. Graças a Deus. Boa noite a todos, que todos tenham uma ótima semana. Quinta-feira, né, nós temos um encontro para que todos possam tirar suas dúvidas da palestra ministrada hoje pela Malu. Então, o próximo encontro é na quinta-feira. Boa semana para todos e fiquem com Deus. Que assim seja.